Hoje eu continuarei dando ênfase ao mês da família. Durante todo esse mês nós estaremos falando a respeito de família, e só no mês de junho que nós voltaremos à pregação cronológica da Bíblia, ok? Estamos ainda falando sobre José e voltaremos em José no mês de junho. E quando nós, num dia como o de hoje, estamos reunidos com a apresentação de nossas crianças, com celebração do Dia das Mães, vale uma reflexão. Quando pensamos sobre o Dia das Mães, a gente logo pensa nas questões comerciais, em tudo que se é feito com relação ao Dia das Mães, que de fato não transmite, a realidade do Dia das Mães. Mas fora toda essa questão comercial e mercantilista, vale dizer que a data de hoje, o segundo domingo de maio, é um dia de celebração. Hoje de manhã tivemos pouca gente na EBD e eu falei com os irmãos hoje de manhã. Falei, eu entendo que todos estão reunidos nesse momento para celebrar o Dia das Mães, almoçando com sua mãe, almoçando na casa de mamãe e tudo mais. Eu não consegui ir, porque a mãe mora longe e a Lidiane também estava preparando para viajar. Orem por ela, está na estrada, está indo para Araguatins, Ela vai estar trabalhando em Araguatins essa semana, retorna na sexta-feira. Então não foi possível estar indo almoçar com a minha mãe, mas sei que muitos irmãos foram. E ainda hoje pela manhã, eu pensando ali com meus botões, eu falei, por que no ano que vem nós não prepararmos uma programação especial para as mães, com o intento de que os filhos usem essa data para fazer algo especial do céu para a sua mãe. Aguarde e confie, o ano que vem, aprove o Senhor, nós estaremos propondo para a igreja como um todo, para os filhos, algo especial para o Dia das Mães. Hoje, irmãos, não é dia de puxar a orelha. Hoje não é dia de fazer uma pregação cobrando das mães, não é assim? Dia das Mães, você passa a mão na cabeça das mães, diz que ela é a mulher mais feliz do mundo, mais bonita e por aí vai, Mas todo mundo já está com sua lembrancinha garantida, já oramos pelas mães, já houve a apresentação. Mas hoje eu queria, irmãos, trabalhar alguns aspectos que eu acho importante para refletirmos num dia como esse. Um dia quando nós lembramos da mãe, Eu descobri que o Dia das Mães começou a ser comemorado, eu agora esqueci se é 1810 ou é 1910. E ele foi advindo do falecimento de uma mãe que gerou na filha uma tristeza profunda. E ela então sonhava que esse dia se tornasse um dia oficial, onde todos os filhos lembrassem da importância de se ter uma mãe. E eu hoje fiquei a pensar, quantos hoje desejariam estar com a sua mãe e não podem porque ela já partiu para a glória? E quantos outros, podendo estar com a mãe, celebrar esse dia, abençoar a sua mãe com a sua presença, não o puderam fazer? Por negligência, preguiça, sei lá o que, fica por conta da sua imaginação. Mas é interessante, irmãos, pensar sobre isso. Pensar sobre o fato de que não precisamos de um dia especial. Faça de cada dia com a sua mãe um dia especial. E não espere o Dia Internacional da Mãe para poder fazer isso. Faça a sua mãe feliz a cada dia. Que todos os dias que ela pensar no seu nome, que ela encontrasse contigo, ela possa glorificar o nome de Deus e dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, pelo filho que tenho, pela filha que tenho, pela família que tenho. Nós podemos fazer isso, nós podemos celebrar isso a cada dia. Quando nós vamos para a Bíblia, nós observamos, irmãos, mulheres na Bíblia, ansiando por receber o título de mãe. Raquel foi uma delas, querendo ser mãe. Quantas mulheres hoje não lutam por esse título? Por que não lembrar de Ana? Por que não lembrar de Penina, que a humilhava porque ela não tinha filhos, porque ela não era mãe? Então ser mãe é um presente de Deus, é uma dádiva do Senhor. E hoje nós nos deparamos, irmãos, nos dias atuais, com lares, com mães desesperadas, cabisbaixas, depressivas, sofrendo pesarosamente pela tristeza de verem seus filhos perdidos, entregues
ao léu, entregues ao inimigo de nossas almas. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele tem conseguido matar a alegria das famílias, a alegria de mães. Ele tem tentado e tem conseguido roubar a alegria das famílias. E quando eu me deparo com essa ótica ou com essa realidade, nos vem, irmãos, a pergunta: quantas casas, quantos lares cristãos, ditos evangélicos, parecem cheios de fé, mas estão gerando filhos pagãos e vazios de verdade? Paradoxo triste. Nossos lares, nossas casas, gerando filhos, gerando pessoas para o inferno e para a perdição. Irmãos, a mãe é aquela pessoa que tudo se entrega, tudo se doa para os seus filhos. Até quando está ruim, ela está dizendo, tá bom. É aquela que deixa de se alimentar para alimentar os filhos. E nesse afã, acaba por pecar, errar, falhar, no que diz respeito à condução dos filhos pelo caminho da verdade, pelo caminho da glorificação do nome do Senhor. Porque, irmãos, além de ser mãe, há um título maior, ou título outro que diz mãe cristã. Há um diferencial. Ou será que eu estou doido? A mãe cristã não deveria ser uma mãe comum, porque espera-se que uma mãe cristã, a exemplo da mulher de Provérbios 31, seja uma mulher dedicada não somente do ponto de vista da criação dos filhos, mas sobretudo de conduzir esses filhos ao céu. É preocupante, irmão, e não podemos deixar de nos preocupar sobre isso, sobre o futuro espiritual dos nossos filhos. Hoje de manhã eu recapitulei a lição da Sala Casados para Sempre, com um grupo novo que estava na sala hoje, que não veio domingo passado por completo, e eu voltei a falar sobre as habilidades que a mulher recebeu de Deus para corroborar com o sucesso do seu lar. Da mesma forma, o homem. E eu hoje apresentei na minha sala pela manhã o que o pecado fez com isso. O pecado maculou, irmãos, a mente, cauterizou a mente das mães cristãs, das famílias cristãs, dos pais cristãos, a ponto de que aquilo que era para detectar e proteger espiritualmente a família não rola mais, não funciona mais. E aí nós estamos nos deparando com a realidade de ver nossas famílias sendo deterioradas, e nós, por vezes, eu não vou dizer que os irmãos não se preocupam, mas às vezes parece que não estamos preocupados tanto quanto deveríamos a respeito, irmãos, do que seja perder um filho. Choramos às vezes quando o filho morre, fisicamente e materialmente falando. E quando o filho morre espiritualmente, como ficamos? Aí eu preciso provocar as mães e todos nós nessa noite, dizendo: você ora pelo seu filho todos os dias? Todos os dias. Não estou dizendo que você ora uma vez, eu quero saber se você ora. Se você tem orado pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu marido, pelo seu lar, todos os dias. Amém, misericórdia? Orar é o suficiente, pastor? Será que adianta orar todos os dias pelos filhos e permitir que a Netflix discipule ele? Será que adianta, irmãos, orar todo dia pelos filhos e permitir que a Netflix e outras coisas tomem na vida deles o lugar do Espírito Santo de Deus? Você tem orado nessas orações diárias para que o seu filho receba, se converta, receba, experimente a ação, o toque do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele? Irmãos, eu acredito que uma vez que eu entrego minha vida para Jesus, eu recebo o Espírito Santo de Deus da promessa, e a partir de então Ele conduz a minha vida. Segundo aos Coríntios 5:17, quem está em Cristo, igreja, nova criatura é, as coisas velhas, e eis que tudo, a grande necessidade iminente nos dias de hoje, no seio de nossas famílias, irmãos, é que tudo se faça novo. Nós queremos novos resultados, mas não tomamos novas decisões. Digo no âmbito da família, do convívio da família, das decisões dentro de casa, das decisões com os nossos filhos, nas decisões com aqueles que convivem debaixo do mesmo teto conosco. Nós queremos ver Deus agir, nós queremos ver nossos filhos sendo abençoados, conquistando as coisas, dando certo na vida.
mas nós estamos investindo neles a mesma preocupação de sempre. E aí eu preciso parafrasear John Hus, que diz: mas da mesma coisa nos deixa no mesmo lugar. Tente fazer diferente. Você tem feito algo com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua casa, com a sua família? Não tem dado certo? Que tal virar a chave? Que tal fazer diferente? Que tal fazer algo novo? Quem não discipula em casa, prepara o filho para ser discipulado pelo mundo. Quem não discipula dentro de casa, está liberando e preparando o seu filho para ser discipulado pelo mundo. Tem um ditado que diz assim: se não aprende em casa, o mundo ensina, não é isso? É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Se você não discipula o seu filho na sua casa, se a sua influência não tem sido suficiente na vida do seu filho, na sua casa, não se desespere. Mais cedo ou mais tarde, não demora muito, o mundo vai discipular ele. A falha da mãe, a falha do pai, a falha da família é superada pelo mundo. É superado pelo bandido, pelo craqueiro e por todos aqueles que não lhe querem bem. Não quer o bem da família. Não adianta, irmãos, levantar as mãos no domingo se você baixar a guarda a semana inteira. Não adianta orar aqui no domingo à noite. Não adianta um esforço no domingo, num culto específico, isolado, e durante a semana inteira você baixar a guarda. Nós estamos falando da família desde domingo passado. Domingo passado eu lancei um desafio para os irmãos. Quem lembra? Domingo passado eu falei sobre decisão. Falei sobre Josué. Quando ele diz: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi esse o texto que eu usei domingo passado. E eu disse: desenvolva durante a semana algo na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, que expresse essa decisão. Não vou perguntar, não vou pedir para ninguém levantar a mão. A casa é tua, o filho é teu, a vida é tua. Ninguém vai investir na sua casa, ninguém vai investir nos seus filhos, ninguém vai investir na sua esposa, no seu esposo, mais do que você. A medida da bênção de Deus na sua casa é o investimento que você faz nela, não no prospecto físico. Não estou falando de casa estrutura, estou falando de casa pessoa, gente, relacionamento. Tem muito pai e mãe de joelhos, irmãos, no culto, mas de costas para o altar dentro de casa. No culto, irmãos, é tranquilo, no culto é bom, no culto nós temos recursos, temos um som de qualidade, tem o Gabriel ali com o violão, tem as meninas com a voz mansa aqui cantando louvor. O grande desafio é levar esse louvor para dentro da sua casa. O grande desafio é levar o culto para dentro da sua casa. Aí você vai ver a coisa acontecer. Aí você vai ver a coisa mudar. Mas se você e sua família depender só do culto de domingo, irmão, você está perdido. Lamento dizer, está perdido. Está enxugando gelo. Vai passar um ano e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você ora por proteção, mas permite que o inimigo entre. Você ora para que Deus proteja a sua casa e sua família, mas você não fecha a porta. O inimigo entra pela tela do celular, da televisão e por aí vai. Ele entra pelo quarto, ele entra pelas palavras, ele entra pela ausência, pela negligência do pai para com o filho e assim sucessivamente. Ele entra também pelos excessos, irmãos. Ele entra pelos excessos nossos de cada dia. O problema, irmãos, não é a escola. O problema não é a igreja. O problema não é a internet. O problema não é o pastor. Ah, não, é o pastor Ney que é o culpado. Não, me tira dessa. Não, é a escola. Não tem nada a ver com escola. Não, é a internet. Não tem nada a ver com a internet. Ah, é a televisão. Não, não tem nada a ver. O problema somos nós, que não temos tido coragem, disposição de pagar o preço de ser uma família cristã segundo os moldes que a Bíblia nos coloca. O problema, irmãos, é que para muitos cristãos que têm uma Bíblia aberta na sala, mas uma vida fechada para obedecer. Salmo 23, página amarela, poeirada. Salmo 91, não aprendeu nem o primeiro versículo. Conhece alguém assim? Já viu Bíblia aberta? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeiro versículo. Se você aprender, se tiver disposição para aprender só esse, já ajudaria muito. Então, não adianta apenas a Bíblia, irmãos, estar aberta na sala, mas a sua vida continuar fechada para a obediência a essa palavra, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual.
Ela é um manual de orientação como a família deve se portar, como ela deve viver nesse mundo. Mas não adianta ter Bíblia, não adianta tê-la aberta se eu não tenho disposição de obedecer o que ela fala, o que ela orienta, o que ela apresenta para mim. Outro aspecto: disciplinam com gritos, mas não com espírito. Como é que você tem disciplinado seus filhos? Com grito ou com filhos? Hoje a internet foi bombardeada com coisa de mãe. Qualquer um que tem acesso à internet recebeu muita coisa sobre mãe. E de tudo que eu consegui ver, o mais interessante que eu achei foi um grupo de garotos, polvilho na boca, farinha de trigo, não sei, uns 12 meninos encostados em uma parede, e cada um dava um passo na frente e dizia um dito da mãe. E aí quando ele falava, os outros achavam graça e todos jogavam, né? Sorria e o pó saía da boca. E ele dizia, vou colocar tu, dizendo que a mãe dele dizia, né? Vou colocar tu para engolir isso aí, seu menino não sei o quê. E aí segue, eu não vou falar aqui, segue uma série de situações das quais ficaram marcadas. Hoje eu mandei inclusive para o grupo da família, né? Lá da minha família, um que eu achei muito interessante, que eu lembrei quando eu era pequeno, né? Dizeres das mães para com os filhos, colocar para engolir, né? Esfregar a cara no chão, né? Esfregar a cara na sujeira. Aí fica por conta da imaginação, quem não ouviu, né? Mas o importante não é quem não ouviu. A questão é, você está reproduzindo isso? Ou você tem dado um basta nisso? Ou você continua crendo que a disciplina aos gritos tem algum resultado? Disciplinam com gritos, mas não com espírito. Orar por filhos. Apresentar os filhos diante do Senhor. Dizer, Senhor, tenha misericórdia de minha vida, me dê sabedoria, para que eu possa tratar o meu filho não de modo que ele possa ser adulado, mas que ele compreenda que a disciplina não é minha, mas é do Senhor. Exigem que os filhos creiam, mas não vivem o que pregam. Essa aqui pega pesado. Exigir que os filhos creiam em Jesus, mas não viver o que está pregando. Isso gera uma desgraça na vida de nossos filhos e na vida da minha família. Tem mais. Ignoram o quarto fechado do filho como se fosse neutro. Josué Gonçalves tem uma frase que diz: filhos não se perdem na rua, filhos se perdem em casa. Tem pais, tem mães ignorando o fato de seus filhos passarem um dia inteiro, dia e noite, trancado em um quarto. Não se faça de tolo, não se faça de bobo. Você sabe que lá dentro está acontecendo algo horrendo. Satanás está mantendo o seu filho trancafiado num contexto como esse, e você não se dá conta, você se ignora, você acha que isso é normal. Ore, peça força ao Senhor, fortaleça a sua vida, quebra a porta desse quarto e entra lá dentro. Ame seu filho, ame sua filha, ore com ele, cobre dele. Ah não, mas se eu cobrar ele vai perder. Já está perdido. Tem pais que têm medo de entrar com a disciplina espiritual com os filhos, com medo de perder. Já perdeu, não tem mais nada a perder. Corra atrás, faça. Então não ignore o quarto fechado dos seus filhos como se fosse neutro. Não tem nada a ver, é normal. Todo menino nessa idade fica. Não é normal. Terceirizam o discipulado para a igreja e culpam os líderes por não verem mudança nos filhos. Não, nós vamos mudar dessa igreja aqui, porque meu filho, minha filha, né? Ela não está gostando da igreja. Nós vamos para acolá e para acolá. Será que é a igreja? Será que é o pastor? É o líder de jovem? É o líder de adolescente, irmã André? A gente às vezes fica preocupado, né? Que a gente tem uma responsabilidade diante de Deus. A Bíblia diz que a gente chora e sofre, né? Por causa dos filhos dos outros, por causa da igreja, por causa de gente que nem gosta de você. Mas é nosso ministério. É nosso ministério como líderes. Orar, apresentar a igreja de Jesus, apresentar as famílias diante do Senhor. E mesmo assim levamos a culpa, que por vezes não é nossa.
é da família, é do pai, é da mãe. Então não terceiriza o discipulado do seu filho para a igreja, não. E também não culpe os líderes por não verem mudança nos filhos. A tolerância, irmãos, que parece amor hoje, pode ser raiz da perdição amanhã. A tolerância que parece ser amor. Não, eu tenho que amar meu filho. Ninguém está dizendo para você não amar seu filho. Agora, você não pode confundir o fato de ter que amar o seu filho e deixar ele solto e fazer tudo que ele quer e do jeito que ele quer. Você não precisa matar ele, mas você tem que orientar o seu filho. Dizer a ele, a ela, o que ela precisa fazer para ser alcançado pelo Senhor. Então essa tolerância que parece amor hoje, pode ser raiz da perdição amanhã. Finalizo essa noite dizendo: o que fazer então, pastor? O papel da sua palavra hoje foi trazer o problema à tona? Não, o objetivo hoje é te provocar, para que você saia daqui, durante todo esse mês, você esteja refletindo, sobretudo, sobre a criação de filhos, sobre sua vida no lar. E a pergunta que não cala, e última é: o que fazer então? Primeira dica, primeira orientação: não importa para quem você entregou a liderança espiritual de sua casa, da sua família, reassuma a liderança espiritual da sua casa e comece pelo seu quarto. Reassuma a liderança espiritual da sua casa e comece pelo seu quarto. Marido e mulher, leito sem mácula. Que isso, pastor? O senhor está dizendo que eu estou maculando o meu leito com a minha esposa? Não sei. Eu não sei o que você faz no leito. Eu não sei o que você vê lá. Eu não sei o que se passa na sua cabeça lá. Mas o primeiro passo é esse: restaurar, reassumir a liderança espiritual da sua casa. E deve começar no quarto. Você e sua esposa, qual foi a última vez que vocês oraram pela família? Não precisa responder, meu papel é só te levar à reflexão nessa noite. Qual foi a última vez que vocês colocaram os filhos juntos nos pés do Senhor, diante do altar do Senhor? A reforma espiritual da sua casa começa no seu quarto. O quarto do casal deve ser o quarto de guerra pela família. Comece a desenvolver experiências ou disciplinas espirituais pela sua família e pelos seus filhos, e você vai ver a diferença logo logo. Segundo, corrija com amor, mas sem relativizar o pecado. A correção é com amor e dando nome ao pecado, dizendo: isso é pecado, isso é errado. Não pode dizer que a atitude do meu filho é pecado, não, senão ele se revolta. Já viu o pai dizer assim? Irmãos, pecado é pecado desde o início de tudo. Então, se o seu filho pecar, é seu papel mostrar para ele o que é pecado e o que é desvio, né? Desvio de caráter é uma coisa, pecado é outra coisa, costume errado é outra coisa, mania é outra coisa. Não, esse menino se comporta assim porque o avô dele se comportava desse jeito. Não existe isso, não. Se o avô pecava, não teve a oportunidade de se converter, o seu filho tem que ouvir de você que o que ele está fazendo é pecado. E ele precisa consertar a vida dele, ele precisa mudar de vida. Ah, vai ficar chateadinho? Fique, mas a palavra vai ser pregada. Hoje de manhã na EBD, irmão, domingo à noite eu fico repetindo coisa que eu falo na EBD, porque falta muita gente na EBD, né, irmão Ali? Aí eu fico todo domingo dizendo o que é que eu falo de manhã para ver se os irmãos animam para ir na EBD, beleza? Então, eu falei aqui de manhã que o inimigo, quando ele ataca um membro da família, e aquele membro da família está firmado, alicerçado, firme na rocha, né? Bateu, segurou, não passou, ele faz o quê? Ele vai procurar o outro membro da família que está mais vulnerável. Vai no pai, não consegue, vai na mãe, não consegue, aí começa a atacar os filhos.
O diabo é estratégico. Eu falei hoje de manhã, falei para os irmãos assim, rapaz, você acha que você é mais importante do que Jesus? O diabo não respeitou nem Jesus, é só em Mateus 4. Não respeitou nem Jesus, ele vai te respeitar? Rapaz, ele chegou para Jesus com fome e disse: se tu és o Cristo, Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Olha só a audácia dele. Ele chegou e disse, Jesus estava no pináculo, lá no alto, ele disse assim: rapaz, está escrito, olha a ousadia, usou a Bíblia, está escrito que se tu tropeçar, os anjos te pegam pela mão e nada de mal acontece contigo. Te joga daqui, Jesus. Te joga daqui de cima desse pináculo. E o Senhor diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Se o inimigo, irmãos, afrontou Jesus tentando ele, imagine nós. Imagine nós. Então temos que vigiar. Então, corrija com amor. Terceiro, esteja presente. Esteja presente. Emocional, espiritual e fisicamente. Esteja presente na vida dos seus filhos, na vida da sua família, nessas 3 áreas: emocional, espiritual e fisicamente. Emocional, trate das emoções dos seus filhos, avalie como ele está, se aproxime dele, ajude ele se ele estiver precisando de sua companhia, de sua ajuda. E espiritualmente ministre na vida dele, leva a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela não voltará vazia. Hoje eu dei uma orientação para os irmãos: irmãos, pregue, leia o texto. Você não dá conta de pregar, não? Só leia o versículo. Falei hoje para os irmãos, falei: olha, não deixa ninguém ir na sua casa e sair sem 2 coisas: Bíblia e oração. Chegou, conversou tudo que tem que conversar, vai embora. Me dá um minutinho. Posso ler um versículo para você? Não precisa pregar não, só leia o versículo. Eu quero te entregar esse versículo, essa porção da palavra de Deus. Posso orar por você? Você tem alguma demanda de oração? E ore, e manda a sua visita embora abençoada. De 2 uma, ela não vai mais na tua casa, porque tu vai achar que tu é um crente enjoado, ou ela vai muito na sua casa, buscar ali a sua ajuda, porque ela sabe que na sua casa, ali tem alimento espiritual. Ali tem alimento espiritual, ali tem oração, ali tem Bíblia. Ali tem uma família que crê no poder da palavra, no poder do evangelho, que não volta vazio. Esteja presente, emocional, espiritual e fisicamente. 4, faça do tempo em família um discipulado vivo. Faça do tempo em família um discipulado vivo. 5º e penúltimo ponto: ore, jejue, declare a palavra, mas também silencie a reclamação e ouça o coração dos seus filhos. Eu hoje fui repreendido pelo Espírito Santo de Deus. De vez em quando acontece isso comigo. Dia das Mães, a mãe da minha casa, minha esposa, com horário para viajar. Ela viajou, era 3 horas da tarde. E minhas filhas correndo para poder fazer algo para a mãe. E falaram comigo, e eu, insensível, preocupado, né? Meio mundo, imagine a cabeça de um pastor no domingo. Né? Vocês já pararam para pensar isso? Já pararam para pensar o que se passa na cabeça de um pastor num dia de domingo?
Vistoriei obra, subi, vi, liguei para Alessandro, mando mensagem para lá e para cá. Veja o que nós vamos fazer na segunda-feira com o material que precisa vir para a obra. É mensagem que tem que pregar domingo à noite, é estudo de manhã, é mensagem de manhã, é a dor no peito inquietante com essa pneumonia e por aí vai. E minhas filhas, não, vamos sair hoje com a mãe. E eu, duro, não, vamos comprar alguma coisa, vamos lá para casa. Mas elas queriam sair, Elas queriam sair. Ouça o coração dos seus filhos. E o Senhor falou comigo. Resolvemos ir para um restaurante. Aí o que elas queriam ir estava fechado. Não, então vamos comprar uma costela e vamos comer lá em casa. Compramos a costela. Entramos, eu deitei um pouquinho e deitado, o Espírito Santo falou assim: o dia das mães, mas não é só para as filhas, você é família, você é pai. E aí tirei um cochilo, daqui a pouco eu levantei e sentei na mesa. E nós hoje tivemos um momento raro, que é sentar à mesa. Eu, minhas filhas e minha esposa. E comemos aquele costelão ali, com arroz branco, uns tomatezinhos cortados e uma farofa sem bacon, Rebeca? Que a Rebeca preparou. Mas Deus colocou no meu coração que quando minha esposa voltar de viagem, nós vamos comer um peixe. Porque Deus fala, irmãos, Deus nos incomoda. Deus nos incomoda, e isso aqui é sério, eu não posso só falar isso. Eu tenho que viver isso. E nós pais precisamos ter essa sensibilidade. Ouvir o coração dos nossos filhos, especialmente da Júlia. A Júlia foi não dormir de ontem para hoje, e era quem para cima e para baixo. Não fala para minha mãe não. Os segredos dos filhos, quando se vai fazer alguma surpresa. Então, esse ponto falou muito ao meu coração hoje. Ouvir os filhos, esteja atentos ao clamor, aos anseios do coração dos nossos filhos. Para terminar, se ofereça para jogar e assistir às séries dos seus filhos, para sondar com quem tem moldado a mente dele. Os pais de outrora andavam o quê? Investigando os filhos para pegar o filho no pulo, E hoje os pais se afastam dos filhos. Então participe da agenda dos seus filhos, Ande com eles. O que é que eles querem fazer? O que é que vocês querem fazer hoje? Há uns dias atrás, já tem tempo, Nós fomos só a família fazer caminhada no César-Mar. São coisas simples que nós podemos fazer que faz a diferença. O diabo, ele não tem feito cerimônia para entrar. Então não peça licença para se posicionar. Leve isso com você para essa semana. O diabo não tem pedido licença para entrar. Então você também não tem que pensar duas vezes em se posicionar dentro da sua casa, nas suas relações. Deus é mais na nossa vida. E nós precisamos ir além das aparências. Ninguém precisa parecer espiritual. Ninguém precisa parecer mais santo do que ninguém. Mas faça o básico do básico na sua casa. Pare por um momento e reflita sobre o que você pode fazer para que a sua família, para que o seu lar, para que a sua esposa, seu esposo, a sua casa seja um diferencial, seja uma bênção na vida dos seus. Que Deus, em sua infinita bondade e graça, amado de Deus, haja em nossas vidas, manifestando o seu poder e a sua graça em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.